Eu mesmo vendo muito, vendi muito e gosto. Tanto que sou especialista em vendas, em marketing relacionado a network de vendas e estou aqui passando essas informações para pequenos, médios empresários e profissionais que prestam serviço, que são dicas para melhorar os seus negócios e fazer a minha contribuição aí para a nossa sociedade tão carente de ajuda, né? Bom, ainda dentro do nosso tema básico, que é o desafio de vender, né? Eu estou olhando aqui para cima porque tem outra câmera. São várias transmissões. Dentro desse tema da venda, nós vamos falar hoje sobre características e atitudes que um vendedor, eventualmente um dono vendedor, um sócio vendedor, precisa ter para ter qualidade e excelência de venda nos dias de hoje. O que é importante falar? Nós vamos passar hoje uma listinha, fazer um apanhado para ver de onde a gente veio, para onde a gente vai, em termos de características de vendas, de vendedores. E depois nós vamos falar de vários itens importantes que têm que ser incorporados na vida de um vendedor ou de alguém que faça vendas nos dias de hoje. Sem essas características mínimas, sem essas atitudes, sem essas qualificações ou competências, vai ser impossível sobreviver daqui a algum tempo. Na verdade, já está sendo impossível, né? Então, vamos lá. Anteriormente, há um bom tempo atrás, mas esse estereótipo ainda permanece, o que era um vendedor? O vendedor era um cara extrovertido, divertido, gostava de pessoas, gostava de festa, gostava de se relacionar, gostava de estar sempre na rua. Ótimo. Tinha um lado interpessoal muito bem desenvolvido. E há um bom tempo atrás se achava que isso era o suficiente, ainda muita gente acha isso. Vai fazer uma entrevista para contratar um vendedor, ou vai se posicionar dentro de uma característica de vendas, e acha que o importante é dar risada, falar de futebol, falar de política. Isso é meio perigoso, né? Sim, da maneira adequada, sim. Mas não é mais suficiente. Muitas características importantes acabam não sendo percebidas e acabam muitas vezes prejudicando a sua venda. Por exemplo, essa forma do vendedor muito extrovertida, ela pode ser prejudicial, porque muitas vezes ele não sabe o limite do incômodo para o cliente. É o famoso desconfiômetro. Há muitos anos atrás eu estava fazendo um treinamento. Naquele tempo isso nem era tão importante, porque a venda era mais fácil. E saí com um vendedor mais antigo, visitamos uma empresa e passamos lá aproximadamente 2 horas na frente do cliente. O assunto importante relacionado ao produto foi tratado em 20 minutos. E depois ele ficou, na verdade, falando de política, de futebol, de amenidades. E eu olhava para o rosto do cliente e via que ele estava incomodado, ele precisava trabalhar. Mas por muita educação, ele não se manifestou. Mas estava claro que ele estava incomodado. Isso era num tempo em que a gente nem tinha essa correria de hoje. Hoje,
talvez o cliente se aborrecesse, talvez mandasse a gente embora, talvez até o cliente acabasse sendo perdido. Então veja, a característica boa por um lado, de repente vira característica negativa pelo outro, caso não exista um destaque, a pessoa não esteja alerta para isso. Outro ponto muito importante, o vendedor divertido, muitas vezes ele está muito preocupado com a parte interpessoal, mas não conhece adequadamente o seu produto, o seu serviço. Já vi casos de vendas serem perdidas ou do vendedor tendo que ser retirado do processo de vendas, porque o cliente fazia perguntas e ele tinha que voltar continuamente à sua base, se conectar com a sua empresa para tirar dúvidas técnicas. Isso irritava o cliente e mostrava que ele estava despreparado, passando uma impressão de desconfiança no que estava sendo vendido. Outra coisa importante é o conhecimento ou o desconhecimento das características, das necessidades reais do cliente. Eu já vi muitas situações onde o vendedor se coloca na frente do cliente, que é uma parte muito difícil. Hoje em dia, você chegar na frente do cliente é muito difícil. E na hora de fazer a venda, ele tenta vender o que ele tem, não o que o cliente efetivamente estaria precisando, estaria necessitando.